tem medo de alguma coisa? Será que o medo acaba dominando você e te impedindo que você faça coisas extraordinárias, que você vá atrás dos seus sonhos, que você realize grandes coisas? Se você quer saber como perder o medo, acompanhe esse vídeo comigo até o final, que é sobre isso que vou falar hoje. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Priscila Brescindi, sou escritora, palestrante, estou aqui no YouTube num desafio de 365 dias, onde todos os dias eu trago um vídeo novo para compartilhar o meu diário do meu desenvolvimento pessoal. Esses dias, na finalização do meu desafio, eu estou trazendo perguntas que vocês me fizeram aí no YouTube, fizeram no Instagram, né? Fizeram, algumas pessoas até mais próximas fizeram no WhatsApp. Então, tenho trazido essas perguntas e essas sugestões para os meus últimos dias aqui de desafios de vídeo. Então, hoje a pergunta que foi feita, quem fez a pergunta foi a Ana Elisa Gomes. Então, ela fez duas perguntas, eu estou respondendo a segunda pergunta dela. E ela me perguntou, Pri, como perder o medo? E eu agradeço muito pela sua pergunta aí, Ana Elisa. Sempre que você tiver uma pergunta, uma sugestão, é sempre muito bem-vindo, né? Pode deixar aí nos comentários, pode deixar no Instagram, que eu terei um imenso prazer de fazer outros vídeos com essa pergunta. E essa pergunta, ela é uma pergunta muito ampla, né? Como perder o medo. Medo exatamente do quê? Ela não especificou, então eu vou falar aqui 6 pontos para você perder o medo, seja de qualquer coisa que você tenha. Então, o primeiro ponto é sobre saber, primeiro, né, que o medo não é algo ruim. Então, as pessoas querem porque querem se livrar do medo, porém o medo, ele não é um vilão. O medo, pelo contrário, né, ele é nosso amigo. O medo, ele nos traz proteção. Imagine se a gente não tivesse medo de nada, a gente ia se expor muito ao perigo. A gente ia andar de madrugada por uma rua perigosa, porque não temos medo de assalto, não temos medo de alguém nos abordar, né? Então a gente se exporia muito ao risco, a gente não teria medo de altura e talvez andasse por locais muito perigosos, né? Que realmente a gente tivesse chance, né, ali de cair, uma chance muito grande de cair. A gente talvez mexeria na rede elétrica, em fios elétricos, se exporia demais ao perigo sem necessidade. Então, o medo, ele é um alerta, né? Ele nos avisa, olha, ali tem um perigo real, realmente tem algo que pode causar um dano para a sua vida. Por isso, o medo, ele nos avisa isso, então o medo é nosso amigo. O problema é quando o medo, ele nos paralisa, nos impede que a gente realmente tenha experiências, coloque a mão na massa, realmente experimente as coisas, por esse medo aí que a gente não sabe nem o que é. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, né, que eu faço muito, é aceitar o medo. Entender, não, eu tô com medo sim, eu realmente tô com medo, eu acolho esse medo, eu não ignoro, né, esse medo, eu realmente acolho ele, eu entendo que o medo é uma proteção. Porém, eu quero entender exatamente o que é esse medo, né? Então, depois de aceitar que você realmente tem medo, né? E incluir ele ali como parte de você. O segundo ponto é escrever sobre o seu medo. Então, conhecer ele, né? Colocar ele frente a frente e se questionar. Eu tenho medo do que exatamente? E por que eu tenho esse medo? Exatamente, qual é a pior coisa que pode me acontecer se todas essas coisas que estão passando pela minha cabeça realmente vierem a acontecer? Qual é a pior coisa que acontecer? Então, se por exemplo você tiver medo de falar em público, qual é a pior coisa que pode acontecer? Será que as pessoas riem de mim? Será que as pessoas dizerem que eu não sou competente? Será que é me forçarem, né, a eu fazer algum curso, a melhorar nesse ponto? Então, autoconhecimento do que exatamente eu tenho medo, do porquê que eu tenho esse medo, e aí sim, você pode partir para o terceiro ponto, né? Que é driblar o medo. Então, autoconhecimento é algo extremamente importante para vencer o medo. E aí também devemos cultivar pensamentos positivos, né? Então, muitas das vezes a gente tem medo de algo, realmente, né? O medo é real, porque tem um perigo real.
Mas a gente fica cultivando aqueles sentimentos negativos de que, ai, mas se eu fizer isso, fatalmente, se eu subir num lugar alto, fatalmente eu vou cair. Ah, se eu mexer na rede elétrica, fatalmente eu vou tomar um choque. Ah, se eu falar em público, fatalmente alguém vai rir de mim, né? Então, é driblar esses pensamentos negativos e mudar para os pensamentos positivos. E qual a melhor coisa que pode acontecer se tudo for ao contrário desses meus medos? E qual a melhor coisa que pode acontecer se eu for lá, fizer aquela palestra que eu tô com tanto medo, né? Falar em público e realmente as pessoas me entenderem, realmente as pessoas me aplaudirem. Então, é ter foco, né, nas melhores possibilidades que pode acontecer se você realmente enfrentar aí algo que você tem medo. A quarta coisa é ressaltar as nossas vitórias. Então, às vezes a gente tem medo porque as experiências que a gente passou, né, com respeito àquilo, não foram boas. Então, se a gente tem medo de falar em público, porque talvez a gente tentou falar em público e realmente a gente deu branco, realmente a gente não conseguiu passar a informação, ficou muito confuso, as pessoas saíram de lá perdidas. Então, é ressaltar as vitórias que você teve. Mas qual foi o momento que você falou? As pessoas falaram, nossa, Priscila, realmente, nossa, como você tem uma visão boa sobre isso, né? Me fale mais sobre isso. Então, foco nos momentos felizes e não nos momentos negativos, né? Nas coisas negativas, né? Quando a gente tem foco no negativo, a gente está revivendo, aumentando o sofrimento, ao invés de usar as nossas habilidades a nosso favor. Então, é ressaltar mesmo as nossas vitórias e aprender, né, com os nossos pontos fracos, com as nossas derrotas, com os nossos fracassos. Outro ponto é focar na respiração. Então, se você está muito nervoso, respira, né? Realmente perceba, né? Ai, o que que eu tô com medo? Por que que eu tô com esse medo? Como que eu posso driblar? Então, respirar dá esse tempo para você pensar, né? Para você colocar as ideias em ordem e assim você enfrentar o seu medo. E por último, e não menos importante, é fazer terapia. Outro dia eu fiz um vídeo falando, né, quem precisa de terapia, quem precisa de psicanálise, né, falando, né, de pessoas que realmente têm que fazer a psicanálise porque ela já está realmente no momento que ela está com uma dificuldade muito grande. Mas a psicanálise ou a terapia não é utilizada só nesses momentos, né, muito profundos, muito patológicos. A terapia ela pode ser feita a qualquer momento. Porque a terapia vai te ajudar no autoconhecimento, né? Quando você chega num psicanalista, num psicólogo, num terapeuta e você começa a falar sobre o seu problema, só de você falar vai te dando cada vez mais clareza, né? No que te incomoda e assim vai te dando pontos alternativos para você fazer diferente, né? Caminhos alternativos. Começar a perceber, então entendi, eu tenho medo disso, né? Então eu vou fazer dessa forma aqui, eu vou estudar mais esse livro. Então o meu medo é porque é falta de conhecimento, então eu vou estudar mais sobre isso. O meu medo é porque eu não trabalhei as minhas fraquezas, então eu vou focar nas minhas habilidades. Então, entender mesmo o medo, né? E realmente driblar ele. Então eu trouxe esses pontos aqui porque isso me ajuda muito a ter conhecimento e assim vencer qualquer medo que venha, que me apareça, né? Porque o medo pode aparecer, né, em várias situações, né? Então eu quis trazer esses pontos aqui porque realmente fazem a diferença na minha vida, tenho certeza que vai fazer com a sua também. E agradeço imensamente essa sugestão. Te convido a me acompanhar nas redes sociais, a conhecer o meu livro na Amazon. Esse é meu livro, O Poder do Magnetismo Pessoal. Aqui tem os passos necessários para que qualquer pessoa goste de você. E não são técnicas frias de persuasão, mas são passos de empatia que eu utilizei e que eu utilizo até hoje e que realmente fazem com que aumente meu número de amigos, aumente o vínculo, né, de amizades, os vínculos familiares e realmente também me ajuda na minha liderança pessoal. Então, tenho certeza que pode contribuir com a sua vida também. E te convido a acompanhar os meus 3 companheiros de desafio, tá o nome e o link deles aí na descrição. E tudo de bom para você e até o próximo vídeo.